Esse vídeo é para compartilhar minha experiência com o batismo com o Espírito Santo, como e onde foi que eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu vou falar aqui sobre alguns mitos que eu acreditava relacionados ao batismo. E no final eu vou dar algumas dicas aí para você que deseja ser batizado com o Espírito Santo. A primeira coisa que eu quero falar é que para ser batizado com o Espírito Santo não precisa implorar para o Espírito Santo para vir te batizar, não precisa disso, não precisa ser assim, não precisa ter sacrifício, não precisa ser tanto tempo, né? Às vezes a gente fica com esse mito na cabeça aí, que para ser batizado com o Espírito Santo você tem que ficar muito tempo em oração, muito tempo de jejum, tem que sacrificar, não sei o que, não sei o que, tem que ser, né, doído, às vezes até a gente acha, e não precisa ser assim. O próprio Espírito Santo, ele tem esse desejo, ele deseja se relacionar com você, ele deseja que você seja batizado com o Espírito Santo, né? E ele não vai dificultar isso. A gente é que dificulta as coisas. Então, o primeiro mito que eu tinha era isso, que tinha que ser difícil. Então, né, se você tem esse mito aí também, se você tem essa crença, trabalha isso em você, pede ajuda para o Espírito Santo, porque não precisa ser difícil, não precisa ser demorado e não precisa ter sacrifício para você ser batizado no Espírito Santo. No meu caso, eu já contei isso aqui em outro vídeo, que eu fiz uma campanha de jejum, de oração, na direção do Espírito Santo. E aí, como é uma campanha de oração, eu pensei, gente, eu não consigo orar esse tanto tempo, né? Mas vamos lá, vamos começar, vamos ver como que vai ser. Eu vou orar até eu aguentar, até eu ter palavras, porque chega uma hora também que a gente, né, não sabe o que falar na oração. Eu vou fazer isso, vou orar até eu conseguir e quando não tiver mais palavra, eu paro. Todos os dias, né, a gente faz isso. Ora, o tanto que a gente consegue, tanto que eu consigo. Eu pensava dessa forma, né? Todos de 21 dias, né? Durante 21 dias eu vou orar e seja o que Deus quiser. E aí, nesses 21 dias, logo no início, quando eu comecei essa campanha, nem era para ser batizado com o Espírito Santo. O meu pedido era fazer o quê? A minha intenção, né? O meu propósito nessa campanha era de libertação. Libertação quando o assunto é herança espiritual e libertação também em outras áreas que eu precisava. E o meu objetivo era esse, durante 21 dias fazer a campanha, né, de jejum e oração para pedir ao Senhor libertação. E aí logo no início eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu lembro que eu vi um vídeo no YouTube sobre falar em línguas, e aí eu tive um pouquinho de resistência, porque eu achei que era coisa minha. E aí, se eu não me engano, acho que foi no terceiro dia, no segundo, eu não lembro muito bem, mas eu sei que foi no início dessa campanha que eu fui batizada com o Espírito Santo. Até então eu não sabia que era batismo com o Espírito Santo, porque na minha cabeça, para eu ser batizada com o Espírito Santo, eu tinha que estar na igreja, lá dentro da igreja, sabe? E eu já tinha aceitado Jesus, é claro, mas eu não estava dentro de uma igreja. Então, na minha cabeça, isso não era batismo com o Espírito Santo. Na minha cabeça, para eu ser batizada com o Espírito Santo, eu tinha que estar dentro da igreja e falar em línguas e... Eu não sei como explicar, como me expressar, mas assim, não tem quando você está numa igreja, quem é de igreja pentecostal vai saber que eu estou falando. Quando você está na igreja, que a pessoa pula, que a pessoa chora, que a pessoa, né, rodopia, essas coisas assim. Eu achava que o batismo com o Espírito Santo era só isso. E não é, gente. Batismo com o Espírito Santo é você falar em línguas. E você pode falar em línguas. Você pode orar em línguas. Inclusive, você pode sentir isso, né? Quando você está na igreja, você pode sentir a presença ali de uma forma diferente. Aí alguns vão falar em línguas, outros vão chorar, outros vão pular, falar em língua e pular ao mesmo tempo. Eu achava que era só isso, mas isso é só uma parte do batismo com o Espírito Santo. Existe também o batismo com o Espírito Santo quando você fala ali em línguas, quando você ora em línguas, e você pode orar em línguas em casa, você pode orar em línguas sem sentir nada. Você não precisa esperar sentir alguma coisa para você orar em línguas. Você pode orar e fazer alguma coisa em casa.
Você pode orar e assistir alguma pregação, por exemplo. Você pode orar e ficar normal. Não estou sentindo nada, mas estou orando. A Bíblia tem algumas passagens que falam sobre oração em línguas. E eu quero trazer aqui, né, um vídeo com alguns versículos mais detalhado, mas Paulo foi o apóstolo, né, que orava em línguas. Se eu não me engano, em Judas que está escrito sobre a oração em línguas. E é isso, para você orar em línguas, para você ser batizado, você não precisa estar necessariamente dentro de uma igreja. É claro que, às vezes, o Espírito Santo, ele batiza com o Espírito Santo e com fogo, assim que a pessoa aceita Jesus. Existem várias formas, existem várias experiências, né? E essa foi a minha. Eu achava que eu precisava estar dentro de uma igreja. Eu tinha aceitado Jesus já, porém, eu não estava dentro de uma igreja quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Agora que eu já contei a minha experiência, eu quero compartilhar algumas dicas aqui para você que deseja também ser batizado com o Espírito Santo. Primeiro, faça uma oração simples, uma oração sincera, pedindo para o Espírito Santo, pedindo para o Pai, pedindo para Deus. Conta para ele o seu desejo de ser batizado com o Espírito Santo. A segunda dica é a seguinte: quando você sentir vontade de falar uma língua diferente, uma língua estranha, não fique achando que é coisa da sua cabeça, sabe? Solta, deixa fluir, deixa falar, porque é o Espírito Santo que está colocando isso no seu interior para você liberar. Você precisa abrir a sua boca para o Espírito Santo falar através da sua boca. Da mesma forma que quando você é usada para uma profecia, você precisa abrir a sua boca. Se você achar, isso é coisa da minha cabeça, e ficar ali e prender ali, né? Se fechar, não abrir a sua boca para poder falar, não vai fluir. O Espírito Santo não vai invadir ali. Então, da mesma forma, é quando você é batizado com o Espírito Santo. Você não pode ter resistência, você não pode resistir ao Espírito. Você precisa abrir a sua boca e deixar fluir. No início, pode ser que você vai repetir a mesma palavra, sabe? É uma palavra estranha, né? Mas você vai repetir ela. E aí, conforme você vai repetindo, vai acrescentando ali novas palavras, né? Novas palavras estranhas, porque, como o nome já diz, né? É uma língua estranha. É o batismo com o Espírito Santo. Você não vai entender, não queira entender, racionalizar a palavra que vai sair, que está querendo sair ali de dentro de você. É o batismo com o Espírito Santo, é uma língua que você não entende e o diabo também não entende. Quando você ora em língua, só o céu entende, só Deus entende e o Espírito Santo, ele ora à vontade do Pai. Quando na Bíblia está escrito que o Espírito Santo ele intercede com gemidos inexprimíveis, é nessa hora aí. Você vai orar uma língua que você não entende. Por exemplo, você está orando ali uma língua que você não entende, mas o Espírito Santo, ele vai orar por você. Na presença do Pai, ele vai falar, ele vai orar com gemidos inexprimíveis e ele vai orar à vontade do Pai para você. Não se preocupe, não se desespere se você começar a orar em línguas e as coisas começarem a ficar um pouquinho mais difícil, porque é exatamente isso. Se você fosse orar na sua mente, se você fosse orar de forma que você está entendendo, você ia orar de uma forma, você ia orar de um jeito, e esse jeito pode ser que não seja a vontade do Senhor, mas quando você ora em espírito, quando você ora no espírito, o Espírito Santo, ele vai orar à vontade do Pai, ele vai falar com o Pai o que você está precisando. E aí, às vezes, pode ser que você acha, né, que não está funcionando, que é coisa da sua cabeça, mas não, continua firme. Se você tem essa impressão dentro de você, se dentro de você deseja falar essa língua estranha, fala, ora em espírito, vai conversando com o Espírito Santo, libera o que o Espírito Santo quer falar, quer fazer através de você, por meio dessa língua, dessa oração em línguas. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. Deixa o seu gostei. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários também. Eu vou adorar responder. E por hoje é isso. Até o próximo vídeo.